Começando agora mais um episódio do Pod Bar e dessa vez com um cenário um pouco diferente. Não é mesmo, Marta? Pois é, gente. Ó, vocês estão vendo aqui que a gente vai falar de comida hoje e para isso a gente trouxe ninguém mais do que Cíntia Taglieri, nossa amiga nutricionista. E, bom, antes de eu pedir para a Cíntia já começar a falar um pouquinho das fases da dieta, que é sobre isso, o nosso episódio, eu queria agradecer ao nosso apoio, ao nosso patrocinador, a Isomedical. Sem ela, a gente não estaria aqui fazendo esse conteúdo para vocês. Né, Ana? Né, Karina? Exatamente. Então, ó, Si, bem-vinda. Um Obrigada. prazer receber você mais uma vez. E, bom, hoje o assunto é fase da dieta, né? Exatamente. E os desafios, Os né? desafios. A temida dieta líquida. Lembrar que a gente tem um episódio que nós gravamos com a Cíntia. Sim. Já faz, acredito que mais Foi bem de um no ano, comecinho. né? Mais de um Não, ano, 2 eu acho. anos já. É, ó. É Verdade. Gente, é o terceiro ano Nosso de tempo Pod Base, passa, tá? né? É. Que era Terceiro os desafios da dieta líquida. Então, por isso que nós quisemos trazer esse assunto em voga de novo, lá da dieta De uma líquida, maneira mais concreta. Agora. É, bem Isso. ilustrada. mais visual. Porque agora não restarão dúvidas de o que seria uma fase 1, fase 2, branda, bem, vamos lá Mas que o se assunto sobrar vai ser alguma grande. dúvida, gente, vai lá no Insta Podbari, coloca suas dúvidas no direct que a gente se responsabiliza em responder, né, Sim? Com certeza. Ah, e uma coisa. Tá vendo a gente aqui pelo YouTube? Vai lá, clica, se inscreve. Essa inscrição importa pro YouTube entender que o nosso conteúdo é bom e chegar em mais gente. Clica no sininho para te avisar, não perde nenhum episódio e é muito importante. Perfeito. Vamos começar pela dieta. O terror de todo mundo. A dieta líquida. Sim. Eu acho que antes da gente começar, é importante dizer que todo paciente vai precisar passar por essas fases, mas que cada equipe, cada nutricionista vai ter um tempo diferente. E pode ser que um alimento que esteja aqui, a sua nutricionista não recomendou, ou ela recomendou antes. Então, seguir sempre o que foi passado pela sua equipe. Não avance a dieta sem isso. Não acho que isso aqui é consulta, tá, gente? É isso, importante. Por favor. Mas assim, acho que a gente que vê o paciente no pré-operatório, todas nós, é o maior drama, né? Ai, doutora, mas eu vou ter que passar pela dieta líquida? E uma coisa que a gente sempre fala, eu já vi todo mundo falando, que a dieta líquida, ela é de repouso gástrico. A dieta líquida não é para emagrecer. É para o seu estômago que acabou de ser operado não trabalhar tanto e cicatrizar. Acho que isso é uma das clarezas que acho que a gente tem que começar por aí. E aí... Eu costumo até falar que é um mal necessário. É um mal, né? Exato. A Ana fala isso mesmo, é verdade. Isso aqui não é saúde, mas é uma necessidade para a gente garantir segurança. Por isso que ela tem tempo para acabar e tem tempo para passar para a próxima fase. Porque às vezes Exato. a gente acostuma aqui, né? Facinho, desce bem e não quer andar. Tem que andar. Tem dia e hora pra acabar, gente. Tem nada melhor. Outra coisa que a gente pode falar a respeito da dieta líquida é que não há negociação, né? Não tem essa. Diferente de, sei lá, eu tô fazendo uma dieta com a minha nutricionista por outro motivo, que não está vinculada à cirurgia bariátrica, mais uma relação de déficit calórico. Aí eu vou sair com os meus amigos para ver o Jogo do Brasil, vou lá e Exato. furo a minha dieta. Posso fazer isso na cirurgia bariátrica? Não, você corre risco de vida mesmo. É aquilo que a Marta falou em relação ao repouso gástrico. Você está numa fase de uma dieta líquida e você falar, tô com vontade de comer, sei lá, qualquer coisa sólida, pode inventar aí, sei lá, uma carne moída. É pequenininho, eu vou mastigar bastante, vou engolir, não vai dar nada. Se der, você pode morrer por conta disso. Então, assim, é relação de risco de vida mesmo. Quando a gente fala que a dieta líquida é inegociável, realmente ela é inegociável. E eu que trabalho com a Cíntia e também com outra Nutri e tal, eu vejo, às vezes, elas me comentarem. A paciente me mandou mensagem perguntando, doutora, posso comer tal coisa? E ela até brinca comigo, ela fala, tá escrito na dieta? Se não tá, não pode. Né? Entendeu, Porque né? a questão de, tá escrito, então não pode. Tá lá. Mas a pessoa, ela quer tentar. Né? A gente entende que tem muitos desafios da líquida, por isso que a gente está falando tanto sobre isso, mas eu acho que a gente deveria começar a líquida falando em relação à questão da segurança dela, né? A gente não está falando aqui em paladar, a gente está falando aqui o que eu gosto e o que eu não gosto, é em relação mesmo à sua segurança para você ter uma boa cicatrização e não acontecer nenhum efeito adverso, até mesmo de você se sentir mal durante essa fase da sua reabilitação. Mas antes da Cíntia falar como é a dieta líquida, acho que uma coisa importante e que eu falo muito para os pacientes nessa primeira fase da dieta líquida, o importante é a hidratação. Isso também é segurança. Pensando em diminuir risco de trombose, em diminuir aquela sensação de fraqueza, mal-estar. Então, muitos pacientes lá no terceiro, quarto dia
falou, nossa, eu tô muito fraco. Ele não tá fraco porque não tá comendo. Ele tá fraco porque tá desidratado. Então, a dieta líquida, ela tem que permear para o paciente o quanto ele precisa bater de volume no final do dia. Não é assim? Exatamente. Agora fala um pouquinho, como é isso? A ideia de fazer a dieta líquida e ter as fases de dieta líquida, além de caprichar na questão da hidratação, e quanto mais líquido vocês tomam, melhores vocês vão se sentir no final do dia pela hidratação, a gente também tem que entender por que tem fase 1 e fase 2. Porque vocês saem da cirurgia com muito mais gases, desconforto abdominal. Então, você já coloca um iogurte logo que chega em casa, vai dar muito mais desconforto. Então, entender que não é qualquer líquido e não é o líquido que eu quero naquele momento. Então, tem paciente que fala, né, cara? Eu tô no Gatorade, posso já tomar um café com leite? Posso tomar um iogurte? Fazer uma sopa mais cremosa? É líquida também. Mas, gente, faz diferença do caldo da primeira fase para a segunda e para a terceira. Então, tem que respeitar. E eu sempre brinco que não tá na lista, não arrisca. É para sua recuperação cirúrgica, não é chatice nossa, né? E qual que é o caldo da primeira fase? Vamos lá, o caldo. Primeira coisa que eu acho que é importante a gente dizer, não é para usar o coador de papel. Pelo amor de Deus. Por favor, porque não vai passar, gente. Vocês vão ficar loucos, Mas vão quem ficar... quiser usar, vai para um mosteiro e primeiro treina a ser budista. Exato. Porque vocês vão ter não vai que conseguir. fazer uma grande meditação. E também. Isso aqui. Exato. Gente, Exato. não vai passar. Não vai pelo amor de passar, não Deus. vai passar. Então, se você escolhe uma peneira bem fininha, você vai tirar todos os resíduos que tem do caldo. Então, tá tranquilo ser assim. Eu também não gosto do coador de pano, porque por mais que ele coe, ele fica É úmido. nojentinho, né? Então proliferação de bactérias. Então, assim, uma peneira fina tá ótimo, pode ser de plástico, pode ser de inox, você escolhe, tá? Quando a gente vai fazer o caldo, a ideia do caldo é que eu coloquei aqui pra tentar mostrar pra vocês que ele é bem ralo. Tipo água suja. Eu brinco que é o chá da carne, né? Então você vai cozinhar verdura, legumes, temperos frescos podem ser utilizados, porque tem paciente que não põe tempero nenhum e nem sal. Nossa, e aí vai que ficar horroroso, tristeza. né? Eu falo, não precisa ser ruim, tem que ser líquido. exato. Eu falo pra eles. Então, todos os temperos, alho poró, salsão, cebolinha, alho, isso ajuda a dar um pouco mais de sabor nesse caldo. Vai colocar uma carne magra, seja branca ou vermelha. Cozinhou, você só coa. Você não faz assim com a colher, você não bate no liquidificador. A ideia é ser a aguinha mesmo. Então, ficou este caldinho. Ó, e se tiver bem temperado, muito paciente gosta, tá? Gosta. A gente fala muito que parece que a dieta líquida é ruim, mas tem muito paciente que depois fala, nossa, tava gostoso o caldo. Porque é a única coisa salgada também, né? Exato. E um ponto importante, a gente não pode usar a gordura para refogar. Mas nada impede de você cortar a carne, o alho, a cebola, colocar na panela e colocar um pouquinho de água para ir dando aquela fritadinha com a própria gordura da carne. Isso vai deixar um caldo mais salgado do que você cozinhar tudo direto. Também é uma estratégia que vale. Esse caldo pode ser congelado? Sim. Então tem paciente que fala, mas eu tenho que fazer fresco todo dia? Não, uma semana antes da cirurgia você pode preparar tudo e deixar congeladinho, né? A gente tem os isotônicos, que não tem restrição de sabores e tem várias opções de marca que ajudam muito. Pode de limão? Pode, porque não tem acidez da fruta, então não tem problema. Tem a água de coco, a gelatina, que ela não precisa ser líquida, ela pode ser em consistência normal, porque quando entra em contato com a boca, ela vai derreter. Então aquela água ali da gelatina também não é legal. E os chazinhos. Água de coco pode? Aqui? Água de coco, eu até esqueci de pegar água de coco, tem ali também. Então água de coco vale, pode ser de caixinha, pode ser do coco fresco, vocês escolhem. O cuidado é como que é a composição desse de caixinha, porque tem alguns que adicionam açúcar. Então pegar o mais puro possível. Diabético pode usar o isotônico? Pode, nessa fase pode. E não precisa ser o zero, que agora a gente também tem a versão zero. Então esse pouquinho de sacarose que a gente tem nos isotônicos ajudam a manter o controle glicêmico e ajudam até na hidratação. Então é importante que seja o normal mesmo. Aliás, eu tenho até uma paciente que estava passando mal de tomar só tudo zero. Então ela não ingeria glicose nenhuma e a água de coco não descia bem. Então assim, imagina que você a hidratação é sempre mais importante, mas tem que ter o mínimo de energia para você ali sobreviver. E posso falar uma coisa de mais depoimento do que de apresentação? O que eu vejo, que eu senti na época? Aí, experienciar, você tomar, já é uma dieta que ela é mais limitada, ela é difícil. E aí você usar, gente, xicrinha de café,
copinho, isso aqui, aquele copinho de plástico, ele deprime você. Então, não é verdade. Usar Você uma louça põe ali, bonita, né? põe numa xícara, ai, xícara do cafezinho, ótimo. Você segura na sua xicrinha, toma, num copinho assim. Brinda. Isso aqui muda a percepção da tua dieta, lembrar que a tua vida que vai mudar, muitas coisas vão acontecer. Mas assim, o copinho de plástico, ele realmente deprime. Eu vi aquele essa bolinho. semana um paciente, eu vou levar esses daqui. Eu falei, não leva não. Pode levar o que tem no hospital. Mas assim, usa um copinho mais bonitinho. Isso aqui muda, tá? Pode parecer besteira, mas muda. E Cíntia, temperatura. É sempre aquela questão, não pode ser quente, né? Pode ser quente. Gente, o máximo que vai acontecer é queimar a língua, não vai estragar nada da cicatrização do estômago de vocês. Então, assim, o caldo bem quente vai descer melhor do que ele morno ou frio, né? Um isotônico bem gelado também desce melhor do que em temperatura ambiente. Pode fazer gelinho, pode pegar aqueles sacolezinhos, congelar e ir usando isso de outras formas. Então, bem quente, bem gelado, tá tudo bem. Gente, não tá aqui, mas água Também. permeia a vida. Tá em tudo. Exatamente. Então entendam que sempre entre as fases, as dietas líquidas, né? Então tem lá seu café da manhã, 50 ml, e vai de meio, meio. A água sempre vai estar ligando tudo. Então, toda a fase da dieta líquida inclui água, apesar da gente não estar aqui, porque é óbvio. E é importante, desculpa, Cíntia, sobre a questão da dieta líquida, eu aprendo muito com os pacientes e com a experiência dos pacientes. Então, eu vou trazer aqui o que eu, às vezes, dou de dica para o paciente se ele me pergunta. Primeiro, a questão da água, que a Ana já falou, lembrar que a água não entra na conta dos 50 ml a cada 20 minutos. Então, água é livre, vamos pensar assim que é muito mais fácil. Deixa várias garrafinhas de água pela casa e vai tomando ao longo do dia livre demanda. Muito bem. Segundo, a água desce melhor geladinha, os líquidos gelados descem melhor. Tem gente que fala que a água desce ruim, fala, nossa, quando eu tomo água ela bate, ela me pesa. Então, água geladinha, saborizar um pouquinho a água, a Cíntia explica muito isso para as pacientes, funcionam super bem. Eu vou falar uma coisa que eu aprendi, acho que eu tive nos últimos meses, umas 2, 3 vezes, que fazia tempo que eu não tinha. É uma coisa meio besta, mas eu acho que a pessoa fica tão noiada em não errar, que é, eu chego a pessoa opera, certo? Aí no dia seguinte eu passo para vê-la para dar alta, certo? Ela já está na fase 1. Uhum. O hospital, pessoal, já oferece a água, o chá, o Gatorade, a gelatina, a água de coco e alguns hospitais até já oferecem até o caldinho salgado. Muito bem. Aí eu chego de manhã, então vamos imaginar que é a Marina, vai. Oi, Marina, você tá boa? Tô, tudo bem, tá tomando líquido? Ai, doutora, tô, mas nossa, tô passando mal. Tô muito nauseada, não tô me sentindo bem, não consigo tomar nada. Aí eu já acho estranho. Aí eu, é? Mas, doutora, eu tava tomando. Mas aí, vou dar um exemplo que eu lembrei agora. Ela falou assim, depois que eu tomei o chá, comecei a passar mal. É estranho, né, gente? Porque pensa, o que tem no chá de diferente? Nada, é água com um pozinho, né? Sim. Aí eu falei, mas logo o chá? Aí ela, sabe o que é, doutora? É porque eu não gosto de chá. Aí eu tomei o chá, Aí, nossa, que negócio horroroso. Aí eu olhei pra cara dele e falei, mas por que você tomou o chá? Aí ela, mas não falaram que tinha que tomar o chá? Aí eu, não, você tem que tomar o que você gosta, né? Então, eu já ouvi isso sobre Gatorade. Tem gente que não gosta, eu sou uma pessoa que não gosto, por exemplo, de isotônico. Eu acredito que se eu fosse passar pela dieta líquida, o Gatorade não me desceria bem. Eu gosto mais de água de coco, eu gosto mais de gelatina. Então, assim, claro, a sua nutricionista, ela vai te prescrever a dieta, mas eu acredito muito nessa questão de o que for palatável a você. Claro, você não pode negar tudo. Sim. Ai, não gosto de nada. Tem que se esforçar. Tem que se esforçar. Mas como essa menina do chá, é que eu sou uma pessoa que Karina, eu amo chá. Então eu achei muito estranho quando ela falou, passei mal com chá. Eu, nossa, mas chazinho, era um chazinho tão bonitinho ali de camomila, não faz mal a ninguém. Aí ela, nossa, é horroroso. Então, eu acho que é muito também de você se adaptar, né? Quando a gente fala de individualizar a sua recuperação, tem muito a ver com a dieta também, né? Eu acho que a Cíntia deve ver muito isso, como pessoas passam pela dieta líquida com muita leveza, se sentindo bem, não foi ótimo, gostosinho, novas experiências, mas existem pessoas que têm muita dificuldade. Tem bastante. Até porque eu acho que a gente não é acostumado a passar por uma restrição tão grande. A gente tem acesso a todos os alimentos, graças a Deus, pode comer de tudo. E aí quando a sua cabeça se vê tomando só esses líquidos, ela fala, meu Deus, o que eu fui fazer? Por que eu inventei de fazer a cirurgia? Faz de repente. Sonha com comida. Então, assim, tem que entender que o quê? É o momento, tem que se esforçar. E dentre os líquidos que você tem na sua dieta, você vai variando isso ao longo do seu dia. Então, tudo doce. Posso tomar caldo de manhã? Claro, ele não precisa ser só em almoço e jantar.
Não gosto de chá, põe mais os isotônicos. Então, tentar variar sabores, tentar ir mudando, isso ajuda um pouquinho. E eu acho que a gente fala tanto da dieta líquida, mas a maior parte dos meus pacientes, no final falam, não foi tão ruim como parecia. Porque a gente tenta criar um fantasma normalmente maior do que ele né? E a dieta restrita, que é essa primeira fase, ela é curta. É uma Então, semaninha. assim, é uma fase que vai passar rápido. Então, ele cria, ai meu Deus, nunca mais vou comer. E é mentira. E aí, muitos se surpreendem. Nossa, mas eu já posso chegar na fase, né? Tem até Assusta medo, quando né, a gente Ana? libera. Então, isso é uma coisa que é importante. Não é um fantasma tão grande. Por isso que na primeira consulta eu gosto de falar todas as fases, para que o paciente saiba. Então, ó, se eu tô na primeira fase e me deu vontade de comer arroz e feijão, eu sei que lá na quarta semana eu vou estar comendo. Então, é sempre trazer para o momento. Agora eu não posso, mas eu vou poder. E aí que já começa também, né? Um dos desafios. Outro desafio que a Aqui gente também. tem. Cara, é que eu adoro whey. Então, eu sou muito... Ele é docinho, eu acho o whey muito gostoso. Então a gente já começa com a suplementação proteica, que ela é essencial para a gente fazer manutenção de massa muscular. Então o whey chegou em casa, tem que usar. Cuidado do whey nos primeiros dias, ele ser isolado, porque a digestibilidade é melhor. Depois a gente pode... Quase cair. Ô, Ana Maria, segura aí, Ana Ana Maria. Maria. A gente tá testando quem vai passar por baixo. Ana Maria vai passar por baixo. Mas tem que fazer Isso, por Chama favor. cachorro. Isso. Gente, eu assisto, eu sei. Bora, vai. Então o whey tem que ser usado desde a primeira semana. É um pouquinho mais difícil usar na primeira semana, por quê? Quais são os líquidos que você vai diluir? Na água ou, dependendo do sabor, numa água de coco ou num isotônico. Na segunda semana, melhor, porque a gente consegue colocar no leite, mas primeira na água. Se eu fizer essa bariátrica, eu odeio o whey diluído com qualquer coisa que não seja leite. Primeiro que a água de coco eu prefiro morrer de tomar, e não tomo água de coco. Tá. O que eu posso pular? Não deve. Não, mas doutora, eu Então, não vou usar. Aí, o que eu faço? o que a gente tem que pensar? Também tem que entender que é um momento de recuperação. Então, eu prefiro que nesse momento, se tá te dando náusea, você pule. Porque eu não quero o paciente passando mal, vomitando nessa primeira semana. Então, se é muito desafiador usar na primeira semana, porque dá enjoo, espera na segunda e põe no leite. Eu acho que esse é um ponto importante que a gente tem que avaliar. Porque, eu vou me forçar a tomar. Aí vomita, aí fica nauseado. Posso usar na sopa? Se ele for um sem sabor, pode. Tem. Mas é desafiador também usar o whey sem sabor na sopa, principalmente quando ela é assim muito rala, porque ele vai ficar com um aspecto estranho. Então eu prefiro usar o whey mais num purê, numa fruta amassada, do que num Posso caldinho desse. dissolver ele na gelatina e botar pra Pode, gelar? pode. Então tem jeito, né, gente? Tem vários estratégias, jeitos. tem estratégias. Aí Tem a que tomar. função de entender que não existe possibilidade de vocês tangenciarem um bom acompanhamento, seguindo o que o colega fez, o que o amigo fez, o que a internet fala, o que esse grupos episódio vai comentam. falar, porque cada um é individual. Então, esse tipo de manejo, aqui não tá indo, vamos tentar fazer desse jeito, só um profissional para fazer. Exatamente. Tem que ter é. a sua nutricionista para chamar de sua. Exato. Eu tenho duas coisas para perguntar que eu escuto bastante dos pacientes, acho que vocês também. Tá bom, não pode comer. Mas e mascar chiclete? Duas coisas. Mascar chiclete, comum demais. E a segunda coisa é, doutora, essa semana aconteceu. Se ele estiver assistindo, ele vai saber que ele é ele. E aí ele falou assim, eu não tava aguentando. Pus a carne na boca, mastiguei. E aí fiquei muito feliz, joguei fora e acabou. E aí? Tá. Eu não gosto da estratégia dos chicletes, tá? Eu acho que você fica mandando mensagem que vem alimento, não vem alimento. Então, se é uma questão do hálito, eu prefiro uma bala sem açúcar para ajudar nessa questão do mau hálito. Agora, ficar mascando chiclete eu deixo mais na dieta geral. Quanto a mascar e cuspir, né? Comer as coisas e cuspir. A gente tem que tomar, primeiro, um cuidado. Você tá mascando aquela carne e você tá engolindo toda a gordura dela. E joga fora a proteína, que é o que você não pode por causa da fibra. Ai, gente, desculpa, eu acho meio noguento isso. Eu também acho, também não gosto. Vou dar a minha visão de Mas quero dar. A Karina CPF também tem aqui o seu juízo de comentar. Quando a paciente fala que ela faz isso, eu falo pra ela falar, ai, desculpa, achei nojento, não precisa. Vamos segurar um pouquinho, aí Eu acho semana que vem você come. Além de ser uma coisa ruim de se fazer e que talvez você leve isso para as próximas fases, que eu não acho legal, é a gente pensar que é muito automático engolir. Então, você não vai... Eu engoliria. Porque você tá ali, Sem ali querer, não vai né? empurrar, gente. Eu acho é que muito Você só fica fisiológico. engolindo. Não, é fisiológico. É E outra, fisiológico. eu penso Tomou que... um susto, foi. Essa Ana, você tá conversando. Oi, mamãe, cheguei. Você já não recebeu várias ligações?
doutora, eu fui só sentir o gostinho, Já. mas agora eu vou morrer. Exato. Várias Já Já reações. tive. E eu acho que isso diz muito sobre mentalidade de mudança da cirurgia. E o que é o mais desafiador. É. Então, acho que essa é a chave. E às vezes, por exemplo, as que fazem a comida em casa e tal, tem a mania de experimentar se tá bom de sal. Eu falo, presta atenção, porque é tão automático provar se o arroz tá bom, se o feijão tá bom, que na hora você tá lá e faz. Então, é ponto importante, são coisas que estão tão arraigadas no nosso dia a dia que a gente não presta atenção, que nessa fase faz total diferença. E eu vou pegar um gancho que a Martinha falou, a halitose é uma questão que nessa fase aqui estará presente. Sim, sim. Então, toda dieta que tem uma restrição muito grande de caloria, você pode fazer cetose e isso dá um hálito, que é um hálito Desagradável. Sim. Vai passar, gente, é só nesse comecinho, tá? Então, a dica da bala, Cepacol, acabou de se alimentar, vai lá, escova o dente. Talvez essa semana você vai escovar o dente mais vezes, porque vai ter isso mesmo. Mas vai passar. Normalmente introduziu o leite, chegou nessa fase aqui, Já melhora a bem. litose acabou. Exato, exato. E vamos passar de fase? Vamos. Segunda fase. Peraí, uma coisa importante. Isso aqui, ó, eu tava aqui segurando. Tá, vamos lá. Vamos nesse. Então, vamos pensar. Vitaminas, e aí também vai muito de cada equipe. Tem equipes que dão as vitaminas mastigáveis desde este primeiro momento, tá? Então, se a sua equipe te deu, comece a usar aqui. As cápsulas, eu espero um pouquinho para começar. Então, eu dou depois de 10 dias. Eu, na minha prática, não tenho mais usado as vitaminas mastigáveis, porque dificilmente o paciente conseguia tomar. Então, a adesão assim, é péssima. ele comprava, aí o que acontecia? Me enjoa, daí ele não conseguia se hidratar porque estava com gosto da vitamina. Então, assim, eu prefiro esperar um pouco, entrar com as cápsulas. Eu já dou essas cápsulas que são soft gel, que desce muito melhor e seguir a vida. Então, eu não recomendo, mas se sua Nutri, se sua equipe recomenda mastigável, em pó, começa desde a primeira semana. Eu acho que uma dica que a gente faz lá no consultório é Esté dar todas as possibilidades de vitamina antes da cirurgia e dar uma amostra. Então, existe a possibilidade de você conversar com a sua Nutri, quer que eu use a mastigável? Experimenta antes. Se antes da cirurgia você já achou ruim, amigo, Vai piorar. vai piorar. O né? que eu Essa é a vejo, real. o que eu vejo na prática é assim, Agora, 99% tem fala que gente não. que acha que a vitamina é docinha. Não é. E aí, Não é uma bala. Cara, eu dou uma ousadinha. Então, as frutas vermelhas dá uma, né? Então, se você gostou, ok. E isso é bem individual e de cada equipe Testa também. antes. Testa. Assim como o whey. É. O whey tem vários quer saquinhos falar agora? pequenos, né? Eu sempre falo para comprar sachê também. Compra sachê e testa antes. Se antes da cirurgia você já odiou aquele paladar, não vai comprar um frasco enorme, porque depois da cirurgia a tendência é que o paladar fique mais realçado, né? E outra, cada marca também traz um paladar diferente. Então, o chocolate de uma marca é diferente do da outra. Então, o sachê traz essa questão de você sentir como que é o seu paladar, se é mais doce, mais cremoso, mais líquido, enfim. E também para variar, né? Porque todo dia o mesmo sabor acaba enjoando. É verdade. Então, vamos lá. Aí, café líquido. Café não pode. Café e chá mate, chá preto, essas coisas a gente também não coloca como os líquidos. Então, tem sempre na sua orientação quais são os chazinhos que você pode usar e o café que a gente vai usar depois com leite na segunda fase. Tá? Passamos de Então, fase, mas- sobrevivemos aqui, ó. Acabou. Vitória! E depois? Vitória! Nossa, a segunda os anjos fase, cantam. a segunda fase de líquido, ela traz um pouquinho mais de sabores e um pouquinho mais de consistência. Então, a gente entra com os iogurtes desnatados. Eles podem ter sabor de fruta, tá? Porque às vezes o paciente fala, mas só aquele branco eu não gosto. Não, ele pode ter. O cuidado, tem pedaço, coa. Então, às vezes tem aqueles que tem pedacinho de morango. Você passa na peneira e tá tudo certo. A gente entra com o leite, aí o café com leite já entra, que muitos pacientes ficam super felizes, porque é difícil. Quem tá acostumado com café de manhãzinha não E ter. é qualquer tipo de leite. Não precisa ser Desnatado. o desnatado. Tá? Eu não oriento o zero lactose de cara, porque se o paciente não tem intolerância, por que eu vou dar um zero lactose? Se ele tem desconforto, vai pro desnatado. Vale também usar os leites vegetais, tá? Então o paciente Aveia, vegano, leite, amêndoa, exatamente. coco, e por aí vai. Arroz e assim vai. E aí o que muda nos caldos? Primeiro que já entra o caldinho de feijão, o que já faz uma grande diferença na caldo de vida. feijão? Esse é um caldinho de feijão. Gente, Feijão é branco? Não, mas é o feijão carioca. Como você tem que bater, licuar, ele vai ficar clarinho. Vocês veem que soube. cirurgião é só cirurgião, né? Pra mim, um caldo de feijão branco não existiria na vida. Não, mas é feijão carioca mesmo, não é branco, não. Não, mas o É que caldo ele é branco. tá beijinho, ele tá beijinho. beijinho. Gente, acredita, ele tá branco. Ó. Mas, ó, Cara, que outra loucura. coisa. E o de legumes também, aproveita e Que mostra. loucura. Vamos pegar a mesma colher? Ó. Pra gente não
Me surpreendi também, né? Não, mas eu sei. Eu ia assim, achar que ela ia estragar. Eu, que né? sou muito boa de cozinha, falaria só o caldo de arroz. Não. A água do arroz não Ó, pode também, porque e tem esse paciente que pergunta isso, gente. Legumes e carne. Nossa, credo, água do arroz. É ruim, viu, gente? Água do arroz não bebe, não. Tem gente que fala, posso Ó, pegar só água tem do arroz? amido, não pode. Ó, e aqui... Então, assim, gente, é um caldinho que ele não está transparente, mas ele Tá continua aguado. líquido, certo? Exatamente, É isso, essa é a né? ideia. Pronto. Então, qual que é a diferença do primeiro pro segundo? O primeiro eu cozinhei, coei. No segundo eu vou cozinhar, bater no liquidificador e passar na peneira fina. Isso é um ponto importante, porque se ele for muito estragando. grosso, você não vai conseguir passar na peneira fina. Então, ele tem que ser bem aguadinho mesmo, tá? Esse é um ponto importante aqui. Ninguém tá entendendo nada, porque isso aqui não estava programado. Mas Tá. Então, você vê que a diferença, ó, aqui um pouquinho mais turvo e aqui mais aguadinho, aqui dá pra ver o amiguinho que tá na mesa com você, aqui não dá. É tipo isso. tá? Muito bem. Também a gente pode usar os sucos de fruta, tá? Caiu, gente. Desde que não sejam frutas ácidas, isso é um cuidado que a gente tem. Pode ser suco de fruta natural, na peneira fina, então uma laranja-lima, um suco de melão, maçã. Pode ser os de caixinha, pode, desde que não tenha açúcar, tá? Então esses são os cuidados. Então não E tem aqui- não tem nenhuma fruta proibida. As ácidas. As As frutas ácidas são proibidas aqui. Limão, Tá. laranja normal, tangerina, Mexerica, né? Maracujá. maracujá e abacaxi. Isso. O Tá. resto pode. Posso dissolver o whey do iogurte? Sim, então aqui o que Fica a uma gente... delicinha. Aqui começa a ficar melhor a gente usar a suplementação, porque eu posso colocar aqui no iogurte, eu posso fazer no leite. Então, por exemplo, um sem sabor. No café com leite, tem muito paciente que gosta. Tem até o whey de cappuccino. Cappuccino, café, que você fica muito coloca bom. aqui, fica bom. gostoso. Isso é verdade. Né? Aqui a gente já consegue fazer uma vitamina de frutas bem ralinha. Então, bater leite, um pedacinho de banana, aí um pouquinho de whey, coa e toma. Então, você começa a ter um pouquinho mais de variação de sabores e traz essa questão de se você teve um pouquinho de fraqueza na primeira semana, aqui você não tem mais. A não ser que você não esteja seguindo o fluxo da hidratação. Água. Esse é um ponto A importante. água continua, gente. A água continua, o whey continua também. Lembra que ele vai para a vida daqui, né? Todas as fases ele nos acompanha. E as vitaminas também. Também continuam. E assim, sempre a gente tem a tendência pelo nosso modelo mental, alimentar, social, de que a fraqueza da comida, lembrar que não é água, mais uma vez água. Hidratação, exatamente. Você recomenda aqui aqueles shakezinhos de proteína? Tá. Aqueles que são os iogurtes que vendem no Você que é pró, supermercado você de que é pró. caixinha. Vai os pró. Os prós da vida. Prós da vida. Aliás, se algum aqui- pró estiver vendo, quiser patrocinar, quiser vir tamo aí. Eu recomendo. É a melhor opção de proteína? Não. Porque quando a gente compara uma caixinha daquela, eu tenho bastante carboidrato para a quantidade de proteína que tem ali dentro. Eu já tive paciente com dumping. Então é Então, importante, não é que é proibido, mas ficar atento até porque às vezes toma no café da manhã, você tá acordando Primeira de jejum, coisa, sua glicemia já tá baixa. exatamente. Dá um Você tapa, vai né? tomar aquele líquido que tá escrito pró e você já fala, nossa, proteína pura e não é. E aí não vale tirar o whey para ficar com ele. Porque o paciente fala, mas eu tô tomando aquele lá da caixinha. Eu falei, não, aquele pode ser como o iogurte do seu dia, mas o whey em pó tem que estar ali presente. De entender se passa mal, isso sim pode ser um dumping. Tá? Então esse é um ponto para ver a tolerância aí. E lembrando, né, que a gente não falou aqui açúcar de maneira nenhuma de colocar no chá, no café com leite, nada disso. Mel também não. E, gente, açúcar demerara, açúcar orgânico é tudo a mesma coisa. Então, ou é adoçante ou sem nada. Posso falar uma história do mel? Pode. Eu tinha uma paciente que eu não vou dizer que ela era estranha, mas na minha cultura seria estranho. O fato que eu operei, e ela chegou para mim e falou assim, doutora, nós vamos para o monte, era uma questão religiosa. Nós vamos para o monte e a gente vai ficar 21 dias. E nós só podemos comer mel e formigas. Juro, Nossa! juro que isso aconteceu. E eu muito Proteína e séria, carboidrato. eu muito séria falei, não há problema nenhum, mas você só pode ficar com as formigas, porque mel tá proibido. Jura? Juro, Gente. juro que isso Mas aconteceu. só na formiga. Imagina a cara, né? Juro. Aí ela fez assim, Cancelou a viagem, né? então a senhora tem que fazer uma cartinha pro meu Guru. pastor. Guru. Ai, Não pastor. tem problema. Eu Vai vi. lá, preservando somente as formigas, porque eu não aguentei. Eu falei, ela tá Não brincando come comigo. mais nada? Não. Eu não sei se isso é verdade, mas ela falou 21 dias com mel e formigas. E aí eu falei, tá bom, só as formigas. E Gente. pensei, haja proteína.
Haja né? formiguinha, né? Haja formiguinha. Mas enfim, vamos Não, voltar pra Leila, seriedade. falando Mas isso nessa... aconteceu, tá? Tá. E aí até falando essa questão religiosa, né? Então assim, Ramadã, gente, não dá pra fazer, tá? Que é aquele jejum durante o dia, do período. Então assim, nessas fases restritivas eu não recomendo. Tá? Aí negocie com a sua A crença. gente, eu tô brincando, mas a questão é real, né? acontece, Tem muitas questões Vê a religiosas data que do estão dia, embutidas nisso, né? Sim, Vê sim, esse é um e ponto importante para as pessoas. Então, vê a data da cirurgia certinho, olha o Ajusta. calendário ali, ajusta. É, Eu acho que isso é completamente factível. é verdade. E aí, a gente saiu dessa fase chata e começa a trazer o quê? Um pouco Comida mais de verdade. consistência na vida. Então, a Aqui gente você começa chorou, gostoso. festejou, né? É isso, riscou o meu calendário Deus. cada dia, né? Um Exato. dia menos. Igual um enfim. presidiário, né? Exato. Você vai ali. Quando a gente vai para o pastoso, qual que é a ideia? E aí é fácil para vocês que têm filhos, sobrinhos. A consistência de papinha de neném. É aquela consistência que não cai mais da colher. Então, um purê, a sopa só batida, pode ficar com aspecto às vezes estranho pela cor, mas é assim mesmo. E a gente também entra com as frutas amassadas. Não cai da colher, tá vendo, gente? Pode ter caldo de feijão, nesse purê? Feijão, pode. Esse aqui vai cair porque Porque ele é tá um legume, né? pouquinho mais cremoso, é só legumes. Mas Mas, ó, por demora. exemplo, eu posso fazer um purê de abóbora? Pode. Né? Um purê de mandioquinha. Legumes, né? E aí, por Isso exemplo, vai. meu almoço vai ser um purê de mandioquinha. Eu vou colocar alguma proteína? Eu, nesse momento da pastosa, não recomendo, tá? E aí tem gente que fala, mas então eu vou botar carne no liquidificador. Não, gente, espera pra comer a carne moída na próxima semana, tá? Tem equipes que deixam a carne triturada. Eu não gosto do aspecto. Acho ruim, tá? Outra coisa, quando vai fazer o caldo e vai bater, tem gente que não gosta daquele gosto da carne batida. Então eu falo, cozinha com a carne, tira e bate o restante. Tá tudo bem também, Show. tá? E aqui a gente entra com aqueles queijinhos cremosinhos. Tem opções hoje, praticidade na vida, de papinhas prontas, de fruta. Então, isso aqui não precisa ficar na geladeira, você põe na mochila. É uma fase onde o paciente está voltando a trabalhar. Então, é um bom quebra-galho, tá? A gente tinha as papinhas de criança, hoje foram tiradas do mercado, que ajudava muito. Mas agora tá voltando algumas Foram estratégias. tiradas do mercado? Sim, Sim, tiraram. por causa da Papinha introdução Nestlé alimentar. não existe mais. Eu posso falar porque não existe, tá? mais. Tá grande isso aí. Então, era ótimo, né? E eu adorava. adorava falar para os pacientes, Pior passa que eu na comia farmácia. uma quando eu dava uma pra ela. Gente, De quando eu fruta era muito boa. operei, Tinha aquela latinha fazer... O vácuo ali Olha, era muito gente. bom. Quando eu operei, a minha Pediatra fase sabe. pastosa foi a base de papinha Nestlé. Exato, ajudava muito, mas a gente tem algumas marcas que estão surgindo aí. E frutinhas amassadas, pode abacate? Pode, é uma gordura boa, nessa fase você já consegue usar sem problema nenhum. Mamão, maçã, banana, e aí o whey também pode ser amassado com fruta, ele não precisa ser tão líquido mais. Então nada impede de você fazer uma banana amassada com whey e fazer uma papinha e comer. Lembrar que isso aqui vai pra lá também. Sempre então, seu vai leite somando. continuou, É. seu suco continuou. Então, a gente só vai somando. Na vida é soma. E o que a gente vai também fazendo é aumentando o volume e espaçando mais a dieta. Então, começa de 20 em 20 minutos, 50 ml, vai passando aqui para 1 hora e meia, 120, 150 ml. E daqui para frente, a gente sempre trabalha a adaptação do paciente. Então, eu posso dar um volume e ele fala, eu fico cheia com esse volume, eu não consigo consumir tudo. Tá tudo bem, é a adaptação de cada um. Então, daqui para frente, vocês começam a entender o que aconteceu com o estômago de vocês. Eu falo, desculpa, nesse momento eu entendo, eu escuto muito das pessoas, é que o desafio muda, né? É, O paciente fala assim, nossa, doutora, a dieta líquida, ela descia tão fácil. sim. Ia tão bem, eu me adaptei bem a ela, foi bem, não, sempre desceu muito tranquilo. Agora que a minha Nutri me passou essas coisas mais pastosas, tá me pesando, eu Exato. tô com dificuldade. E aí eu falo muito dessa questão que as nutricionistas falam em relação mastigar devagar os alimentos, tem que mastigar devagar, num ambiente calmo, tranquilo, prestando atenção no que você tá comendo, coisa que na líquida, acabou. E quando começa a entrar comida, né, aqui principalmente, esse já desafio até aqui falar vai. muito sobre isso. Mas aqui também eu vejo que a gente aqui já nota, como você falou, fala, eu operei, né? Exato. Eu operei, Eu acho que até aqui a cirurgia está em repouso. Isso. Eu brinco com o paciente que isso aqui, o seu estômago é um canudo. Ele não está precisando fazer absolutamente nada. Daqui para frente você começa a precisar realmente de fazer Mudar a algumas gestão. coisas. E uma coisa que eu percebo, Cíntia, que quando chega aqui, o desafio da água piora. Sim. Porque como você se sente mais saciado, pesa mais, às vezes digestão o é mais paciente fala, mas lenta. não está sobrando tempo para tomar água.
Esse é um ponto importante. Então, quando a gente começa a espaçar mais a alimentação, ter a garrafinha do lado, essa é uma estratégia que tem que estar. Por quê? No geral, o que a gente faz? Não tomei água, vai lá, pega o copo e vira. O paciente que está no pós-operatório, que está se adaptando a esse estômago, ele não vai poder fazer isso. Então, a garrafinha tem que ajudar ele a medir o quanto ele toma de líquido ao longo do dia. Exatamente. E um segundo ponto importante, o fluxo do intestino. Não é porque você está em dieta líquida que você não vai evacuar. Então, o paciente fica 10 dias sem ir ao banheiro, 15, isso não pode acontecer. Tá? Existem módulos de fibra, a dieta pode ser ajustada nessas fibras que a gente coloca. Iogurtes que têm prebióticos que podem ajudar. Então, não é porque está no líquido que não vai fazer o número 2, tem que fazer. Tá? Não vai todo dia, mas às vezes a cada 2, Fica 3 mais dias. espaçado, Enfim. né? Uma coisa que eu falo que tem que tomar cuidado, porque muitas vezes começa a fazer a suplementação de fibra, com essas fibras em pó que existem no mercado, mas fibra, se Sem não tiver água. água, vai prender ainda mais. Exato. Então tem que ter esse olhar, porque a água é inegociável e para muitos a água não cai tão bem, o paladar não é gostoso. De repente, eu tô piorando usando a fibra. Então, só tomar cuidado com Exatamente. fibra sem água pode prender mais ainda o Só para intestino. terminar essa questão do ir ao banheiro, né? Eu brinco com as minhas pacientes que a gente desentope todos os encanamentos, né? Desentupimos todos os encanamentos. Não espere chegar aqui no seu retorno de 10, 14 dias de bar e dizendo que ainda não fez cocô, porque aí vai ter que ir no pronto-socorro, aí tem que fazer lavagem, aí muitas vezes tem que internar para fazer a lavagem. Gente, acaba sendo um desconforto desnecessário. Então a Nutri já passa estratégia com fibra, fala da questão da água. Se não fizer, não ir ao banheiro, a gente fala do supositório. A gente entra com medicação. O que a gente está querendo dizer não deixe isso passar até literalmente virar uma bola de neve, né? Então, assim, converse com o seu médico se tiver com dificuldade de ir ao banheiro, porque realmente, para pensar, né? Para a gente poder ir ao banheiro, a gente tem que criar o bolo fecal para aquele volume fazer a força. Vocês vão passar aqui, ó, pelo menos 10, 15 dias de dieta líquida, muitas vezes, dependendo da equipe, né? Então, pode ser que tenha uma dificuldade para ir ao banheiro. Existem mulheres, principalmente, que já têm uma história de obstipação, que já vai ao banheiro a cada 3 dias e olhe lá. Ela passando por uma dieta líquida, acabou de sair de uma cirurgia, que também prende um pouquinho o intestino. Se você não ficar já ligeira nisso, com 7, 8 dias de bares sem ter ido ao banheiro, vai ter aquele desconforto. Quem já teve sabe como é ruim. Não é o fim do mundo, mas é ruim. É ruim. Você fica empachada, dá dor na barriga e vira como a Ana falou. Vai, vou tomar a fibra que a Nutri me mandou, mas eu não estou tomando água, vai piorar a situação. Então isso é um detalhe, mas que faz muita diferença. Eu Eu costumo falar para o paciente, ó, você tem até o 4º dia. Isso, pra para 4 evacuar. dias também. Se não evacuar, é para me ligar. Isso. Porque aí a gente vai junto criar estratégias. né? Isso. Eu brinco assim, não pode ser os extremos. Você não pode ter diarreia, porque senão você vai desidratar. Então, tá com diarreia, tem que entrar em contato com o médico. E ficou muito tempo sem ir ao banheiro, a gente também tem estratégia. Então, esse é um ponto importante da gente falar. Não é porque é líquido que não vai fazer cocô. A gente fala que faz cocôzinho de cabritinho, mas faz. Mas não pode empedrar ali, né? Você sabe que cirurgião de aparelho digestivo, a gente fala de cocô com muita facilidade. Normalmente. Né? Isso aqui é a vida real, né? Tem gente que fica com vergonha de falar de cocô, de não sei o que, a gente fala. Cocôzinho A, B, C. Porque eu tenho uma planilha do cocô cocô é no meu vida. consultório. Sim. Aí eu falo, me fala como tá o cocô. Qual Aí a desses pessoa aqui dá é? aquela travada, assim. Aí eu mostro a foto, peraí, qual é o seu? Mostra aqui. Aí a pessoa mais assim, do tipo, nossa, ela tem uma fotografia de vários cocôs. E a gente tem que normalizar, falar sobre isso também, né? Bom, aí a gente começa a fazer a colocação dos pedacinhos. Então, a gente vai para uma etapa de dieta branda, que seria o quê? Uma carne moída, um frango desfiado, um legume cozido, arroz, feijão. E aí, eu já falo que pode ser a comida da casa. Então, se o feijão não vai bacon, linguiça, essas coisas, pode pegar o feijão da casa e comer. Se você come num restaurante, você já consegue se virar aqui. Fazer um arroz um pouquinho mais molhadinho. E nesse começo, eu não indico o arroz integral, porque ele é um pouco mais duro. E é a fase de adaptação. Então, vai no arroz branco, testa, depois a gente começa. E na fase branda, eu também não gosto de verdura, folha. Porque vocês estão trabalhando a mastigação e às vezes a verdura é mais difícil de triturar e a digestão é um pouquinho mais difícil. Então vai no legume cozido, numa cenoura, abobrinha, depois a gente chega nas verduras. Aqui eu costumo falar, a gente não botou o feijão porque a gente achou esteticamente comprometedor. Incorreto. Mas eu costumo falar pro paciente, pega o caldo do feijão, dá uma molhada nessa comida. Exato. Porque ajuda. A comida Ajuda mais muito. molhadinha, ela desce melhor. Tem paciente que fala assim, o arroz feito na hora desce super bem. Agora o Mas que vai se eu requentado, jantar, o requentado não desce, que ele já tão bem. seca mais. Porque a consistência nessa hora, se ela já é um pouquinho mais molhada, vai Ajuda melhor. muito. Então a carninha com molhinho de tomate, essas coisas, enfim. E aí a uma gente- dúvida, desculpa.
Se o paciente fala, digamos que você passe essa quantidade aqui, que eu não sei quantas gramas tem ou quantas a gente colheres não tem. pesou. Você não pesou. Queria que você falasse, é necessário pesar sim ou não? Ou, também que é uma dúvida que eu escuto, eu não consigo comer o que a Cíntia pede para eu comer, doutora. Sim. Por exemplo, a gente escuta muito isso, né? Aqui a gente está começando a entender, primeiro, como que tá o tamanho do estômago. Vocês têm anos comendo de uma forma e aqui vocês vão entender que não dá para comer do mesmo jeito. Então tem que comer muito devagar, tem que mastigar muito bem. Então não é porque é pouco que você vai comer em 10 minutos. Tá. Então você tem que demorar 30 minutos para comer. Porque se você demorar 10, você vai comer nada, né? Então Ok. o paciente começa, eu falo que é a cabeça e o estômago se alinhando. Então, cabeça antiga, estômago novo. Vocês precisam aprender a lidar um com o outro. Então, aí a gente começa a trabalhar. Nesta fase, eu não gosto de ficar pesando coisa. Eu acho que dá muito trabalho para pouco resultado. Ok. Porque dificilmente o paciente vai errar para um volume maior. Então, eu gosto de trabalhar em colheres, medida caseira. Então, 2 colheres de sopa de arroz, 2 de feijão, enfim. E sempre entender, estou cheio, paro e não forço. Cintia, eu comi metade do que você falou, tá tudo bem. A gente vai adaptando. Com o tempo, você vai se acostumando e isso vai subindo. O que não adianta é forçar. Vai forçar, vai vomitar. E 2 coisas que eu acho que são importantes aqui, na verdade é a mesma coisa. Uma coisa só. Uma que liga Que na outra. é mastigação. Exato. A gente ficou, sei lá, 20 dias, vai. 15, 20 dias, mais ou menos, numa dieta onde você não tem a necessidade mastigatória. Teoricamente, a gelatina serve para dar aquela enganada de que estamos mastigando. E o que eu vejo é que, infelizmente, na grande maioria das vezes, quando a gente lida ali com obesidade, muita gente tem uma velocidade alimentar muito grande. Nem todo mundo tem compulsão, mas a mastigação não é uma coisa que você fica super atenta. Mas eu acho que até da nossa sociedade. Eu né? ia falar isso. Eu acho hoje que em ninguém dia é ensinado todo a mastigar. E hoje em dia todo mundo, você come no celular aqui, ó, você nem sabe que você tá comendo no automático. Então eu acho que hoje a gente tem fonoaudiólogas fazendo parte do quadro de especialistas da sociedade, o que é muito legal. E é uma coisa que a gente não aprende. Engolir é automático, mastigar não é. Porque isso vem de criança, né? Então, assim, quando você é pequeno, sua mãe não fala, filho, come devagarinho, mastiga bem. Termina logo de comer. Vamos, Né? se não comer Para tudo de vai falar. apanhar. Então, assim, é Isso isso. é verdade, cara. Então, assim, nem todo mundo tem a questão da obesidade, mas que a gente não é ensinado a mastigar, não é. Então, é o momento que você fala, meu Deus, eu achei que eu mastigava bem, mas não era. Uma coisa que eu falo sempre nessa fase aqui é que a gente vem muitas vezes de um hábito no passado de tomar líquido junto com a refeição. Também não dá. Então, às vezes é uma colherada, um golinho. Agora é uma câmara gástrica muito pequenininha. Sim. Se eu quiser tomar o líquido, eu não vou comer. É. E a gente tem que ter prioridades. Então, tirar o líquido da hora da refeição agora não é mais Opcional. Não é opcional, é regra. obrigatório. E vamos supor, tô com esse prato aqui, Cíntia, por onde começo? Aí a gente vai pensar o seguinte, quando eu tô... E aí é a minha versão, tá? Quando eu tô colocando os alimentos numa dieta branda, ele tá começando a comer de tudo, eu não oriento começar pela proteína. Eu deixo ele comer um pouquinho de cada coisa, porque ele ficou tanto tempo restrito, que eu acho que vale ele testar um arroz com caldinho de feijão, com uma colheradinha da carne moída. Quando a gente chegar na geral, aí a gente vai falar sempre bater a meta proteica. Aqui eu deixo ele brincar um pouquinho com sabores, ele testar consistências diferentes. Eu falo, e é coisa minha, tá? Pra tentar não... Quando a gente vem da vida, a gente tem aquela mania de pegar o garfo e bota um pouquinho do arroz, um pouquinho do feijão, um pouquinho da carne e um pouquinho de tudo. E bota aquela colherada com todas as consistências ao mesmo tempo. E aí tem muito paciente nesta fase aqui que começa a entalar. Porque tá comendo rápido, porque tá voraz, porque vem de uma fase de muita restrição. Sim. E aí, se começa a ter dificuldade, eu falo, separa. Porque às vezes você tá lá com tudo na boca, Não sabe o que foi. mordi a cenourinha, ela tá mole, eu engulo. Só que tinha um pedaço de carne que não tava tão mole. Então, a ideia, cada um é único, as estratégias têm que ser delimitadas para aquele indivíduo, mas se começar a ter dificuldade, pensa que você pode estar misturando e não percebendo, se está comendo rápido, que algum alimento ainda não está bem trituradinho. Quando o paciente ele apresenta mais dificuldade, eu sempre falo, testa um alimento diferente por vez. Exato. Né? Então, assim, às vezes não foi o arroz, Não. né? Foi um pedaço da carne. Então, assim, quando tá essa dificuldade, vai fazendo por setor.
Quando chega nessa fase, o paciente fica muito feliz, porque ele tem um café da manhã que tem pão, tem ovo, tem queijo, ele tem um almoço que tem cara de almoço. Então, a vida dele, ele fala que tem uma luz no fim do túnel, né? Começa a enxergar isso. Então, é gostoso ver. Às vezes, depois a gente fica até com o olho cheio de lágrimas. Ai, eu vou poder comer o arroz e feijão, né? E é engraçado que nessa fase, as vontades de comer dificilmente é de algo muito bizarro. Ah, eu quero um fast food. Não. Às vezes o paciente na dieta líquida, eu quero um arroz, feijão, uma carne moída. Eu quero um ovo mexido. Então, assim, começa a colocar esses alimentos de novo. Então, o paciente fala, ai, que coisa boa, eu tô voltando a comer. Né? E a gente também vem muito de uma fase que muitos passaram por tentativas de emagrecimento com dietas super restritivas. E existe hoje uma certa moda de carboidrato não pode. Carbofobia. Proibido. Então, pessoas falavam, bota arroz e feijão no prato, quase morre. Exato. Como que a gente faz? Então vamos lá, chegando na dieta geral então, onde o que a gente fala em uma dieta geral? Eu tenho todos os tipos de pães, torradas, queijos, enfim. Eu tenho uma consistência... Eu tô rindo que daqui a pouco a gente vai fazer isso. Não tem troca. Troca. Pronto, a gente Então, vai assim, trocando. saiu da Vem banda- vindo, vem vindo. Agora é a vida real, né? Chegou o dia, chegou o A dia. gente marca, ensaia. sai tudo diferente. Mas é sério, viu, gente? A gente chega na dieta geral, onde o paciente pode comer a carne cozida, grelhada, assada, refogada. A salada entra, legumes. Então, é onde não tem restrição de consistência. Normalmente, isso aqui acontece depois de quanto tempo da cirurgia? Porque a paciente ainda fala assim, ó. 6 semanas. Isso. 6 Quanto semanas. tempo eu vou poder voltar a comer normal? Isso, 6 semanas a gente consegue. E aí é o que a Ana estava comentando. Quando eu tô numa dieta geral e eu tô vendo que cabe pouca comida no meu estômago, eu geralmente, em todas as dietas, fui ensinada a começar pela salada e depois ir para o prato quente. É uma regra errada? Não, para quem tem estômago normal, super funciona. Mas para quem tem o estômago pequeno, se começar por isso aqui, não vai comer mais nada, porque vai encher com essa fibra. Então, quando está na dieta geral, é sempre, primeiro a fonte proteica, depois eu sempre quero, no segundo momento, um carboidrato. Ele é essencial para a manutenção de massa muscular, Ok. né? Então, glicemia, essas coisas. Então, um arroz, uma batata, enfim, pode variar. E o que sobrar de espaço, a gente vai para verdura e legumes. E muitos pacientes falam, nossa, ela é louca, eu nunca vi uma nutricionista falando isso. Mas é um momento que a gente precisa priorizar. Então, quanto de carne? Pelo menos o tamanho da palma da mão? Consigo comer mais? A gente vai subindo. Mas aqui já é uma estratégia. Da mão isso aqui, tá, gente? Mas eu consigo comer a mão inteira? Maravilhoso, deixa eu comer, tá tudo bem. Então, isso vai de acordo com a adaptação. Ponto importante, quando a gente pega um filé de frango assim, ele é muito difícil comer, porque ele é seco. Até a gente que não é operada a gente não quer comer esse Dá frango. uma gente tá olhando aqui. Então foi até de propósito, assim, eu preciso comer um filé de frango grelhado que vai esfriar no prato, ele vai ressecar, vai ficar difícil de mastigar? Não, eu posso fazer uma carne mais úmida, ela tende a descer melhor. Tipo aquela carne mais assadinha. Assadinha, uma com carne de molho, né? panela, uma sobrecoxa de frango vai melhor. Aí fala, mas sobrecoxa é um pouquinho mais gordurosa. Mas ou Mas você tá tudo consegue bem, né, comer, gente? Sem neurose, Então, né? exatamente. Sim. Então aqui a gente tem que brincar um pouco com esse preparo culinário. O que eu sempre falo para o paciente, não vale chegar aqui e querer voltar para cá. Ah, é verdade. super comum. Mais confortável, né? Sim, Teoricamente. ou, eu vou fazer purê e a carne moída, eu vou viver disso daqui. Tudo bem, você tem carboidrato, você tem proteína, tá tudo certo. Só que como é que você vai comer fora? Como é que você vai ter diversidade alimentar? Você vai num jantar, e aí? Você vai levar marmita o tempo todo? Então, a textura dos alimentos, a mastigação é algo muito importante para ter fluxo de vida, né? O paciente operado tem que conseguir comer quase que todos os alimentos. E isso vai depender de mastigação, comer devagar e treino. Então, se ficar no líquido e no pastoso, não vai no churrasco. Gente, Né? e entender que a cirurgia, como a gente sempre fala, é para você ter qualidade de vida e não viver em restrições. Você tem que aprender a fazer escolhas melhores. Exato. Eu contei lá no Instagram, o paciente chegou para mim essa semana e falou assim, doutora, vamos fazer assim? Já me dá a lista? E eu, que lista? Lista do quê? Do exame? O que você quer? A lista do que eu não vou poder... Segunda consulta. A lista do que eu não vou poder comer. Já bota aqui pra mim, que aí eu já vou adaptando, já me preparo, né? O que eu não posso comer depois da cirurgia? Fala pra mim. Aí ele trouxe uma canetinha. Falei, nada. Não tem nada que você esteja extremamente proibido para... Não existe. A gente não recomenda nos primeiros 6 meses a um ano bebida alcoólica, bebidas com gás, isso é proibido, ok. Mas o resto, vocês estão vendo? É evolutivo,
é treino. E esse fluxo de aprender as texturas serve para você viver normal e ter opção. Sim. Quanto mais coisas você come, menos chato fica comer e menos enjoativo se torna o seu dia. Sim. Então, a nossa luta no começo é para não ficar só nisso. E aí, quando chegar aqui, não É pra pode não querer voltar pra isso. né? Então, essa é a ideia geral. Aqui até trouxe uma estratégia que eu gosto de usar, se você come com garfo normal, você vai pôr muita coisa de uma vez só. Então, usar o garfo de sobremesa. Ele já é menor, você vai colocar menos coisa na boca. E aí tem que ser elegante. Pôs na boca, deixa o garfo descansando, mastiga, virou pastoso, engole e aí vai para a próxima garfada. Então, muitas vezes o que acontece? Dá trabalho comer. E eu já não tenho a fome. Então, mais fácil tomar uma sopa. Depois eu como. Então esse é um ponto importante. Comer nos horários certos, treinar a mastigação, fazer essa ideia de garfos, pratos menores, para você fazer um prato bonito também é importante. E não esquecer que a suplementação lá do começo continua aqui. Não é porque você está em dieta geral que você vai parar de tomar whey protein. O prato de sobremesa, perdão, Ana, é muito legal também, porque você põe a sua comida no prato de sobremesa, você não fica com aquela sensação de vazio e você fica com um prato com cara de prato. E você tá ali acompanhando as pessoas na mesa ao seu redor, enfim, isso também é muito legal. Eu acho legal o prato de sobremesa no começo, mas eu não sei se a Cintia vai concordar comigo, mas eu tenho a impressão de um grupo de pacientes que fazem cirurgia bariátrica metabólica que vem de um antepassado ali de dietas restritivas. A relação com a comida, ela muitas vezes é uma relação de amor e ódio. Isso precisa ser desconstruído. Comer é um momento de autocuidado, que tem que ter prazer envolvido. Tem. Então, eu acho que o prato de sobremesa tem que ser uma transição. Eu também acho. Sim. Por quê? Quando você acaba a cirurgia, realmente você está embebido de uma série de hormônios que vão te dar uma sensação de saciedade e você vai comer, às vezes, 200 gramas num cabo. Exato. Isso vai passar. Só que quem vem de um passado de restrição, quando chega em um ano de cirurgia e está conseguindo comer um prato de 400 gramas, entra em desespero. Aí o que a pessoa quer? Continuar comendo 200. Aí faz o pratinho de 200 e tem uma falsa sensação de que eu estou comendo bem e que eu não vou engordar. Só que não é para comer 200 gramas porque você não está saciado. Aí o que essa pessoa começa? Beliscar durante o dia. Você vive faminta, né? Então, comida, almoço, jantar, comida estruturada preserva o controle da doença e obesidade. Exatamente. Então, a gente não está usando o procedimento cirúrgico para que vocês comam pouco, mas talvez o nosso objetivo maior seja uma reconexão real com o comer, onde vocês vão aprender o que é comer de verdade, alimentação saudável, porque é isso que vai proteger, né? Eu acho que a longo prazo. As boas escolhas alimentares fazem parte do processo do tratamento da doença, né? Sim. E a gente está aqui falando toda a restrição que a bariátrica trouxe, mas aqui não há mais restrição. E como que eu vou viver daqui para frente, né? Aqui a gente não tem aqui a continuação, mas aqui é a continuação da nossa vida. E cabe ao paciente, porque querendo ou não, ele tem o médico para o apoiar, tem a Nutri, tem todo mundo, mas quem escolhe todo dia o prato dele é ele. E que ele possa, ao longo desse momento aqui, dessa progressão de dieta, ele poder entender até, como você falou, essa reconexão com a comida. Exato. Porque muitas vezes a gente tem aquele comer emocional, muitas vezes a gente tem que comer aquele prato grande antes de operar, tudo isso porque tem muito a ver com a doença e a obesidade. Mas depois a gente vai entendendo, poxa vida, se a cirurgia me ajudou a ficar saciada com um menor volume de comida, que bom. Isso foi uma ferramenta que a bariátrica me trouxe. Mas o que eu vou botar para dentro, a escolha é só minha, né? Então, que a gente possa fazer isso, porque o pilar, né, do sucesso do tratamento da doença são as boas escolhas alimentares junto com a mudança do estilo de vida. Que é isso aqui. Que é isso? Estilo de vida não é só sair para correr no parque, gente. Não é isso. Estilo de vida é o que eu vou almoçar? Como é que eu vou programar minha semana? E a partir daí, então, ter essa reconexão, né? Que é muito individual. Por isso que o acompanhamento não pode acabar. Não Vocês pode. viram a Karina fazendo assim, ó, da vida? Contínuo. É contínuo. E toda vez que você tiver dúvida, Trana, tô comendo pouco. Ou tô comendo muito. O que você acha? Ih, perdi minha cirurgia. Porque é muito comum essa dúvida. A gente vem de um passado de loucura nessa relação. E uma coisa que eu sempre falo até aqui não ensinou nada. Não. Sim. Isso aqui você tinha que Isso é um mal passar. necessário. É daqui pra frente que você vai aprender a comer.
Então, eu sempre falo para paciente, você tem que se dar a oportunidade de apagar tudo que você aprendeu de dietas, de restrição, de engorda, emagrece. Depois a gente fala que não come banana porque acha que engorda. Né? Então, assim, qual é o problema de comer uma banana? Nenhum. Né? Não dá para eu comparar a banana com uma Nutella, né? Então, são pontos diferentes. Então, assim, a gente vai trabalhar... É gostoso, né? Desculpa. A gente trabalha daqui pra frente o quê? Junto uma loucura. Mas Sim, gente, tchá, eu né? sou a pessoa operada dessa mesa. Então, assim, a gente tem esse pensamento, mas é isso, né? Mas assim, que eu acho horas que eu vou comer? Uma vez Qual de é a vez em frequência quando. com que eu vou É comer? o Então, contexto da história. ninguém engordou porque foi na festa. É. Ninguém engordou porque comeu doce uma vez por semana. A gente engordou pelos nossos hábitos no dia a dia. Então, eu acho que o mais importante daqui Então, ó, é a gente... A vida, que nem a vida a história. acontece, né, galera? Aí a Passou o vida tempo. traz isso aqui, ó. 5 anos de Jogo do Brasil. Gente, eu só penso no Brasil, tá? Eu sou dessas. verde e amarelo, Verde e legal. amarelo, a gente Oi, tá em Nutri, Copa, tudo hein? bem? Olha aqui, Jogo do Brasil. Assim, eu como super bem, doutora. Eu tô super bem, tô ótima. Mas assim, eu gosto disso aqui também, né? Quem não gosta, né? Quando eu sou proibida, nunca vou passar mal, sou proibida, o que eu faço com isso aqui? Tá, quais são os cuidados que a gente Vou tem até que pôr ter? longe, gente, que senão vou ter uma... Posso falar uma coisa que veio Dá na minha pra mim, cabeça? Aquela, dá pra Todos os pratinhos branquinhos, né? Esse Aí, aqui dourado, olha, brilhante. Para Olha, atrair. olha só, isso aqui é inconsciente, tá? Mas agora eu parei pra pensar. Bem no douradão, a gente coloca essa tranqueira. Olha como Olha, é. é rico, Tá vendo? entendeu? Olha só, a embalagem é brilhante, né? Então, assim, o que a gente tem que pensar? Isso aqui, e não só essa marca, mas todas, gente, derrete na boca. Não precisa ter fome pra comer. Abraçada. É, abraçada, né? Vai. A gente vai cortar essa parte, né? Não vamos cortar. Abraçadinha. Muitas vezes o que acontece? Vamos pôr pra cá. Deixa eu... Quando a gente tem um paciente que tem medo de subir o volume da comida, que foi uma coisa que você falou, eu só posso comer 200 gramas de comida. E ele consegue comer mais por adaptação, enfim, tanto que depois a gente pode colocar a salada de novo na frente, vai depender isso de tempo de cirurgia e adaptação. Se esse é um paciente que ele tem medo de subir o volume do prato, ele é um paciente que vai beliscar. Porque ele come 200 gramas de comida, ele pesa ali, ele se preocupa com aquilo. Mas a hora que ele tá trabalhando, a hora que ele tá em casa, ele vai abrir o armário, ele vai pegar um salgadinho, uma bolachinha, que não dá trabalho comer. A sensação de fome começa a vir, então ele fala, eu almoço, depois de 1h30 eu tô com fome. Tá comendo pouco no almoço. E aí vai nesse creque-creque que é só gordura, é só carboidrato, dá uma sensação de prazer e bem-estar muito grande. O que o corpo fala? Eu quero de novo. Imediato, né? E aí entra nesse ciclo de comer as besteiras num volume muito grande. Então, ninguém vai viver de marmita. E eu falo que a gente não mora num spa, que vem tudo pronto, elaborado, pesado. A gente vive a vida real. Então, você vai pegar o trem para chegar na sua casa, vai ter o salgado ali com aquele cheiro gostoso, você vai estar com fome, né? Você não consegue comer direito, sabe? Um pacote de salgadinho é muito mais fácil. Mas, quando a gente organiza e a gente entende a importância do comer bem, isso é um ponto importante. E quando a gente entende que as coisas não são proibidas, mas elas são reeducadas, fica muito mais fácil. Eu acho que tirar a palavra não posso para eu escolho Exato. muda a história do tratamento. Porque é uma vida de não posso É. e uma vida de fracasso, né? É, do proibido Onde e eu permitido, né? tento, É. e aí vem a recorrência da doença. Quando eu mudo um pouco essa história para eu escolho fazer um prato que me deixe realmente saciado, eu escolho dedicar tempo a mim para no final de semana projetar a minha semana. Eu acho que muito do que a gente vai fazer é organização. Organização. Porque se você não se organizar, o que é barato e fácil, Rápido. normalmente é obesogênico. Não Exato. tem como. Mas se você se preparar, dá para comer muito gostoso e ter liberdade de escolha. Exatamente. Eu acho que esse é a grande sacada para você fugir da bandeja dourada. E um ponto importante, né, pra gente pensar. É, a bandeja dourada. Engraçadinha. Não é porque come pouco que pode comer de qualquer coisa, é o contrário. Já que eu como pouco, eu tenho que comer muito bem para nutrir o meu corpo. Exato. E não ficar refém das calorias. Porque, É. por exemplo, é muito fácil olhar aqui e falar assim, mas é só 150 calorias, só 168 calorias, mas é caloria de nada. É caloria que é só caloria acumulativa de Vazia, né? gordura vazia. Exato. Aqui você vai ter um prato que tem, não, mas o prato tinha 200, doutora, eu almocei, 150. 150. E baratinho. Então, assim, É isso é isso. a pior armadilha. É. Então, é isso. Construir o hábito e escolher, gente. Isso muda tudo. É Muda difícil, tá? Mas é possível. Por É isso que o muito acompanhamento é importante. possível. É muito possível. E por isso que muitas vezes precisa sim
precisa sempre, aliás, não muitas vezes, somar o acompanhamento psicológico. Total. Sim. A gente vai desestruturar e reestruturar. É. São crenças, costumes, histórias familiares que serão modificadas, não é fácil, né? É. Então, eu falo para todos os meus pacientes, nós vivemos uma sociedade obesogênica. A gente vai lutar contra a maré, não é fácil. Não é fácil. Às vezes é desconstruir até uma história familiar. Não, você fez a cirurgia, às vezes seu marido não operou e não está nem aí com um padrão alimentar mais saudável. Você tem filhos adolescentes que comem um grande volume, né? Então, se não tem um acompanhamento em todos os pilares, que eu acho que é o psicoemocional, o padrão alimentar e a atividade física, você pode se perder num processo, porque a doença é crônica, né? É isso. Bem, tô vendo aqui que foi um episódio muito rico em diversos pontos, né? Eu acho que nós quisemos trazer, nosso grande objetivo era realmente trazer de uma forma muito clara e visual para todos os pacientes que vão fazer a cirurgia bariátrica ou que já o fizeram, poderem tirar todas as suas dúvidas e desmistificar até muitos medos de falar, ai, mas eu não vou poder comer mais nada. Ai, porque quem faz cirurgia bariátrica é triste porque não come. Ai, porque coitada dela, né? Imagina, ela não vai comer mais nada. Então a gente pode ver aqui como pode comer de tudo, obviamente, fazendo boas escolhas alimentares para a partir daí ter mais saúde. Cristian era refém da obesidade, gente. Isso aqui Isso se mesmo. constrói. É isso aí. Cíntia, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo aqui com a gente. Foi, assim, um presente que você está dando aí para todo mundo que assiste Pod Bari. Obrigada. Pessoal, muito obrigada e até o próximo episódio. Vem com a gente.